E esse mês nós vamos falar sobre momentos decisivos, onde nós queremos desafiar você a acreditar que Deus, Ele tem algo muito especial para você nesses próximos dias. Você acredita nisso? Verdadeiramente você acredita nisso? Momentos decisivos, então, ele fala de uma tomada de posição, aonde eu e você precisamos entender que Deus quer nos levar para uma outra estação, Deus quer nos levar para um novo tempo, mas, primeiramente, Ele quer nos levar a tomar decisões e ter atitudes que nunca tivemos até então. Se queremos de fato viver o sobrenatural de Deus, se queremos de fato ver os céus abertos, se queremos de fato ser cidadãos do reino, chega um momento que nós precisamos de nos confrontar. Precisamos de ter um confronto conosco mesmo, olhar para nós, termos a coragem, a ousadia de avaliar a nós mesmos e dizer o que eu então preciso fazer a partir de agora. O que eu preciso romper na minha vida para viver toda essa beleza de uma vida na presença de Deus. Muitas vezes nós culturalmente herdamos uma religiosidade tão intrínseca em nós, de acharmos que Deus ele é obrigado a fazer e a agir na nossa vida a partir daquilo que costumamos a ver Ele fazendo e agindo na vida de outras pessoas. Quantos de nós já não fomos para a presença de Deus, clamando ou pedindo algo para Ele, baseado naquilo que vimos Ele fazer na vida da pessoa que está perto de nós, não é mesmo? Quantos de nós talvez não passamos a semana orando e clamando por um milagre de Deus na nossa vida, a partir daquilo que vimos Deus fazer, talvez no último culto na vida de alguém, e aí você olha então e você fala: Senhor, o que o Senhor fez na vida daquele amado irmão, o Senhor poderia tanto fazer na minha. E aí a gente então vai criando essa cultura de que, sem nos perceber da maneira como estamos agindo, Deus então ele parece ser obrigado a agir a partir de uma regra que nós estabelecemos para nós mesmos. Eu achei muito interessante porque quando nós planejamos a nossa agenda anual, nós criamos o tema como esse daqui, e a gente faz um briefing então para que seja mais fácil para a pessoa que vai criar a arte ter uma noção daquilo que vai ser dito. E aí quando a pastora Maiara então nos mandou algumas opções, essa foi a que mais me chamou a atenção. Eu não jogo xadrez, já tentei aprender, mas nunca tive paciência de aprender, eu acho que essa é a verdade. Mas eu entendo que momentos decisivos é aquele momento que você precisa dar um checkmate para você mesmo. É aquele momento que você precisa para olhar para você e dizer: chega, eu não suporto mais viver dessa forma, eu não suporto mais caminhar, e eu não suporto mais viver o cúmulo do absurdo. Sabe qual que é o cúmulo do absurdo? É você fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente. E tem pessoas que vivem esse cúmulo do absurdo dia após dia, fazem a mesma coisa dia após dia e querem alcançar um resultado diferente. Eu escolhi então como pano de fundo um texto que aparentemente não tem muito a ver com essa temática de momentos decisivos, mas você vai entender que tem. Eu escolhi um texto de uma situação onde Jesus ele opera um milagre na vida de um homem que por 38 anos ele programou a sua vida para pensar da mesma forma durante 38 anos. Diga 38 anos. Diga mais uma vez, 38 anos. Talvez é mais tempo do que a sua existência. É quase a minha existência. Quase. Você consegue imaginar que durante toda a sua vida, aqueles que têm menos de 38 anos, uma pessoa programou a sua mente para pensar sempre da mesma forma, e ela então encontrou desculpas e justificativas para que a vida dela sempre fosse a mesma
durante aqueles 38 anos. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de João, capítulo 5. João, capítulo 5, a partir do verso 1 até o 9. Diz assim: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas. Diga, doentes e inválidos. Não, irmãos, quem comeu o meu bolo de fubá? Uai, sumiu o bolo antes do café da manhã, amor? Quem comeu o meu bolo de fubá? Não, não acredito que só vocês comeram um bolo. Então tá, faz de conta que você tomou café da manhã e diga, doentes e inválidos. Aí, melhorou. Cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. Para aqui, por favor, Tiago. Você sabe, vamos pintar esse quadro aqui. Eu não conheço Jerusalém, nunca fui. Tenho muita vontade de ir. Vamos esperar toda essa polêmica que está acontecendo lá passar. Mas esse tanque não é um tanque pequeno, pelo que eu pesquisei. Ele fica dentro de uma grande área. Tanto é que a Bíblia fala que tem 5 portões de entradas para poder chegar nele. E ali, naquele tanque, havia um número grande de pessoas doentes, cegos, mancos, paralíticos, pessoas inválidas, pessoas que talvez já tinham perdido a sua esperança de restauração. Eles esperavam um movimento nas águas. Diga, um movimento nas águas. Eu entendo que isso fala de uma religião, fala de uma cultura, de um padrão de pensamento que nós nos acostumamos a viver por ele e acreditar que aquela é a única maneira de recebermos algo de Deus. É mais ou menos aquela pessoa que condiciona a sua mente a achar que a única forma de Deus abençoá-la é daquela maneira. E ele então prepara toda a sua vida para viver daquela forma. E coincidentemente, verso 4, vamos lá. De vez em quando, diga, de vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Veja só, irmãos, as pessoas colocaram então o foco no alvo errado. As pessoas então achavam que a cura era por causa do movimento das águas e não pelo poder de Deus que movimentava as águas. Conhece esse padrão de pensamento? Conhece aquelas pessoas que acreditam que a cura vem por uma pessoa e não pelo Deus que habita naquela pessoa? E aí nós então começamos a estabelecer um padrão de conceito que nós elegemos ser o único capaz de nos suprir na nossa fé. Nós então elegemos uma única maneira de Deus agir conosco e achamos que fora daquilo ali Deus não vai agir. E aí o texto então continua o seguinte, verso 5. Vamos lá? Um dos que estavam ali, de toda aquela multidão, de cegos, de paralíticos, de coxos, de pessoas inválidas, um dos que estavam ali era paralítico, fazia quantos anos? 38 anos. Verso 6. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Você pode virar para a pessoa que está do seu lado e dizer para ela: você quer ser curada? Verso 7. Disse o paralítico: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Você conhece pessoa desse jeito? Você faz uma pergunta para ela, ela te dá outra resposta.
Você está fazendo uma pergunta para ela e ela não olha, não presta atenção no que você está perguntando, ela presta atenção na sua condição de vida. A resposta que ela dá sempre é baseada na sua impressão, naquilo que ela então configurou a sua mente para acreditar durante 38 anos. Senhor, tanto e tanto tempo eu não tenho ninguém aqui para me ajudar a entrar na água. Verso 8. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Verso 9. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. Guarde isso, porque isso é muito importante para nós. Isso aconteceu no sábado. Tiago, pula lá para o verso 14 agora. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você. Sabe o que eu entendo, irmãos? Que no tanque de Betesda, Jesus cura o nosso passado, alinha a nossa condição, da maneira como nós estamos hoje, e Ele aponta para o nosso futuro. Então no tanque de Betesda, Jesus, Ele cura o nosso passado, Ele alinha o nosso presente, Ele aponta qual é o nosso futuro. E aí nós então precisamos entender que Betesda significa em aramaico casa de misericórdia, ou lugar de derramamento. Diga, casa de misericórdia. Na casa de misericórdia então havia pessoas doentes? Sim. Pessoas feridas, pessoas sem esperança, pessoas paralisadas, pessoas ressequidas, pessoas que no decorrer da sua vida, na medida que os anos foram passando, as adversidades, as lutas, as talvez perguntas que não tiveram respostas, talvez aquelas situações que a pessoa queria uma resposta e não teve, aquilo ali foi amontoando dentro dela e ela foi ajuntando tudo aquilo ali e aquilo foi se tornando então numa doença, que pode ter se tornado uma doença crônica, como pode ter acontecido comigo ou com você. Momentos decisivos, então, ele vai nos falar sobre aquele momento que primeiramente eu preciso aceitar qual é a minha verdadeira situação. Se Jesus estivesse aqui hoje, e eu acredito que Ele está, quantos creem que Jesus está aqui hoje? E se Ele chegasse para você e perguntasse para você: o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? Qual seria a sua resposta? Você ia dar uma resposta como aquele cego: Senhor, durante todos esses anos eu tento, mas eu não dou conta, porque não tem ninguém aqui que é capaz de olhar para mim, capaz de olhar para a minha necessidade, capaz de olhar para a minha dor e me colocar lá dentro do tanque. Eu não tenho ninguém aqui que me ajude a superar essa dificuldade. Talvez a sua verdadeira situação hoje seja de uma pessoa ferida, que foi machucada por pessoas próximas de você, pessoas que talvez disseram ou fizeram algo com você que te marcou profundamente. Talvez você esteja hoje tão ferido que você mal dá conta de olhar para a sua ferida e reconhecer que verdadeiramente ela está aí. E erroneamente as pessoas tentaram te convencer de que o tempo cura toda ferida. E deixa eu te dizer algo: o tempo não cura nenhuma ferida. Feridas talvez de pessoas que um dia intencionalmente quiseram te machucar, mas pode ser que feridas aconteceram com você de uma maneira não intencional, mas que infelizmente te machucou. E você foi crescendo e os anos foram se passando, e essa ferida então se transformou numa cultura de pensamento, num padrão, num comportamento que tenha definido toda a sua história, que tem afetado toda a sua conjectura de vida e tem limitado você a não experimentar o novo de Deus na sua vida. E isso muitas vezes se transforma numa crença que vai nos limitar
e vai nos impedir de viver exponencialmente aquilo que Deus tem para nós. Quantos de nós não levantamos as manhãs e temos que talvez derrubar um primeiro gigante, que é aquele gigante que acorda conosco dizendo para nós: você não vai conseguir, você não dá conta, você não vai alcançar os seus objetivos porque você não merece. E nós então conjecturamos situações na nossa vida e alimentamos essa cultura e alimentamos esse padrão de pensamento que dia após dia só vai nos limitando e nos impedindo então de viver o melhor de Deus para nós. E é interessante o tanto que o diabo se aproveita da nossa vida lá na mais tenra infância para ir nos marcando e ir limitando a nossa maneira de agir de uma maneira livre na presença de Deus. Quantas vezes somos limitados por apelidos que nos colocaram? Quantas vezes somos limitados por causa de palavras que foram liberadas a nós e nos travaram no mundo espiritual? Pode ser que você esteja doente, a sua ferida foi se transformando em algo tão profundo e que foi se transformando então em algo crônico na sua vida. Talvez você esteja sem esperança, você já não consegue acreditar que é possível viver uma nova vida em Deus. E você vem para a igreja e dia a dia os pastores aqui, as pessoas tentam te convencer de que é possível viver uma nova vida em Cristo, mas você já condicionou toda a sua maneira de pensar, olhando para os outros e não olhando para o Deus que pode te libertar de qualquer e te curar de qualquer doença. Pode ser que hoje você esteja paralisado, situações que te machucaram, que te feriram, paralisaram você e hoje impedem você de avançar, e você vira e mexe, você está na mesma posição. Eu não sei se você já teve essa sensação de andar e parecer que você está no mesmo lugar. Já tiveram essa sensação? Você vem aqui nos domingos, você participa de um culto, de um GR, você participa de uma reunião e você fala: agora é para valer, agora eu vou conseguir, agora eu vou avançar. E aí quando você menos espera, está ali você de novo na mesma posição, e quando você olha, você não conseguiu avançar nem um passo daquilo que você se propusera a fazer da sua vida. Quantas promessas nós já dissemos para nós mesmos, né? Quantas vezes nós já liberamos orações no mundo espiritual dizendo: Senhor, agora eu vou, agora eu quero romper com isso. Momentos decisivos então são momentos da nossa vida que nós precisamos olhar para nós e dizer: ei, eu estou doente, eu estou ferido, eu estou machucado, me feriram. E é interessante que você tenta se desvencilhar talvez de expressões que te falaram, você tenta se desvencilhar de acusações que te fizeram, mas você não consegue. Quando você olha para você mesmo, está ali você mais uma vez paralisado, pronto para ficar mais um ano naquela situação. Eu fico imaginando aquele homem ali, quantos anos a Bíblia fala que ele estava paralítico há 38 anos, mas quantos anos ele ia para o tanque ali de Betesda, a gente não sabe. Mas talvez foram vários e vários, porque ele se queixa para Jesus, dizendo: Senhor, toda vez que o anjo vem movimentar as águas, não tem ninguém para me levar. Quantas vezes nós olhamos para a nossa vida, para o nosso passado, e a gente fala: até quando eu vou ficar nessa situação? Até quando eu vou viver dessa forma? Até quando eu vou ficar nessa paralisia? E eu vou vendo as pessoas avançando, eu vou vendo irmãos crescendo, eu vou vendo pessoas conquistando, e eu estou aqui mais um ano paralisado. E pode ser que você então chega para mim a um ápice de desespero, que é quando você se encontra tão seco, tão ressequido, que você não consegue nem mesmo perceber mais o anjo movimentando as águas, e você já perdeu completamente a sua esperança. Aquele homem então estava com a sua expectativa no lugar errado. Diga: lugar errado.
Ele colocou a sua expectativa em pessoas, ele colocou os seus olhos em pessoas, e ele então passa a culpar pessoas por causa da sua situação. Olha só que interessante. E se você for ver o versículo 14 que nós lemos no final, Jesus, depois de tê-lo curado, diz: você está curado, mas não peques mais. Pode ser que aquele homem, além daquela paralisia que havia sobre ele, ele também carregava uma culpa imensa por causa do pecado, que ele não conseguia se desvencilhar. Então Jesus fala: olha, pare de pecar. Momentos decisivos, é aquele momentos que nós precisamos olhar para nós mesmos, avaliar a nossa vida e talvez abandonar também práticas erradas que estamos tendo e dizer: chega. Chega de ficar nessa patinação a vida toda, chega de brincar de ser cristão. Sabe, irmãos, está sendo pregado aí um evangelho muito barato, está sendo pregado aí um evangelho muito light, muito superficial, dizendo para você que você não precisa ser intenso nem profundo em Deus, porque é possível viver uma vida em busca dos seus prazeres, em busca da sua satisfação. Deixa eu te dizer algo: o evangelho verdadeiro é o evangelho que transforma, o evangelho verdadeiro é o evangelho que nos traz revelação de quem somos. O evangelho verdadeiro é um evangelho que nos mostra para onde nós devemos ir. Olhar para o lugar errado gera frustração. E Jesus então, ele está ali. E quando nós lemos esse texto, num primeiro momento nos dá a impressão que Jesus veio para movimentar as águas e trazer mais uma oportunidade para aquele paralítico e para aquelas tantas pessoas que estavam ali. Não! Eu fico imaginando que Jesus estava querendo dizer para ele: olha, não é o anjo, não é a água, sou eu. Não é o movimento da água, sou eu. É você olhar para mim e entender que é de mim que a sua cura vem. Não é de um ato religioso, é de uma fé num Deus que pode tudo em todos. De um Deus que pode fazer qualquer coisa na sua vida, inclusive te libertar do pecado. Momentos decisivos, irmãos, é aquele momento que você precisa olhar para você mesmo e dizer: chega! Chega de brincar com o pecado. Chega desse evangelho barato. Eu vou voltar a citar uma expressão que eu citei aqui, quando a gente estava falando sobre cidadãos do reino. Se ser cristão fosse um ato de levar você a ser condenado, você seria preso por ser um cristão? Se ser cristão fosse algo que te pesava para ser condenado à prisão, você seria preso por ser um cristão? Ou as pessoas olhariam para você e não veriam nada em você que te ligasse a um cristão verdadeiro? Ser cristão não é vir à igreja, irmãos. Ser cristão não é dizer que faz parte de uma comunidade como essa. Ser cristão é permitir que o evangelho de Deus entre, transforme você e libere você para ser boca de Deus lá no mundo. E aí, Jesus então foi até aquele paralítico e disse para ele: olha, olhe para mim, não olhe para as águas, não olhe para o que aconteceu no culto da semana passada, não olhe para o que aconteceu talvez naquele momento que você sentiu um arrepio tão grande, quando você chegou a perceber a minha presença. Olhe para mim. Olhe para mim. E é Deus gritando para mim e para você nessa manhã, dizendo: ei, olhe para mim. É aquele momento que nós vamos deixar de ser vítimas do esquecimento, da ingratidão das pessoas. É aquele momento que nós não vamos olhar para aquilo que não fizeram conosco. Irmãos, pare de endividar as pessoas em relação a você. Pare de colocar dívidas nas pessoas, porque você não tem algo que você queria tanto. Pare de culpar as pessoas pela sua, desculpa a expressão, pela sua desgraça.
Pare de culpar as pessoas porque você não tem tudo aquilo que você gostaria de ter. Ei! Olhe para mim. Como esse é um gigante que eu tenho que lutar dia após dia na minha vida, porque eu cresci me preocupando muito com a opinião das pessoas ao meu respeito. Eu cresci me preocupando muito em querer agradar as pessoas, em querer suprir as pessoas de uma expectativa boa ao meu respeito. E quantas vezes eu deixei de fazer aquilo que Deus me mandou fazer, porque eu queria agradar as pessoas, e eu procurei mais agradar as pessoas do que agradar a Deus. Essa semana eu estava estudando sobre esse tema. Eu estava sozinho aqui na igreja. Douglas estava ali podando a grama. E aí eu fui ler esse texto. Eu não ia usar esse texto, mas aí esse texto me veio. E eu comecei a dizer para o Senhor: Senhor, chega de ficar nesse conformismo, de achar que a vida é só isso que o Senhor tem para mim. Chega de endividar as pessoas. Eu quero aqui, em nome de Jesus, ser uma voz profética na sua vida e dizer que você não precisa mais endividar ninguém para você sobreviver. Você não precisa mais colocar dívida em ninguém para você sobreviver. Deus tem uma vida nova para você. E aí eu fui me lembrando de situações aonde eu travei a minha vida por causa de situações, por aquilo que fizeram e por aquilo que deixaram de fazer comigo, porque eu achava que algo precisava ser feito comigo, aquele senso de justiça, aquela vontade de ser justificado perante as pessoas, e aquilo nos coloca numa situação de paralisia, de ficarmos travados e de não avançarmos para aquilo que Deus tem para nós. Eu nunca falei isso aqui, mas durante muito tempo eu endividei a minha liderança passada, porque eu achei injusto a maneira como eles agiram comigo na escola que eu trabalhava. E aquilo me travou, aquilo me paralisou, porque eu achava que eles falharam. E eu, durante muito tempo, então, eu carreguei aquilo como uma muleta para justificar a minha falta de avanço na vida. Deixa eu te dizer algo. Retire dívidas que você colocou sobre as pessoas durante a sua caminhada. Talvez você colocou expectativa em pessoas, achando que elas deveriam ter agido de uma maneira diferente contigo, achando que elas deveriam ter feito algo e não fizeram. Eu quero aqui me libertar nesta manhã, irmãos, e eu quero dizer para vocês: eu não quero endividar mais ninguém comigo, eu não sou digno de endividar ninguém na minha vida. Eu quero liberar a todos aqueles que eu endividei um dia, porque eu quero viver uma nova estação na minha vida. Aí Jesus então vira para aquele homem e diz: ei, olha para mim, não olhe para as águas,
Não olhe para aquilo que você já viu acontecendo de milagre na vida de outra pessoa. Olhe para mim. Eu tenho uma nova vida para você. Eu tenho cura para você. Eu tenho milagre para você. Eu posso mudar qualquer coisa na sua vida. Eu sou o dono de toda a vida. Jesus estava ali, irmãos, muito mais do que para curar aquele paralítico. Jesus estava ali para endireitar a visão dele. Jesus estava ali para colocar os olhos dele em harmonia com os olhos de Cristo. Ele não podia olhar para os lados, ele tinha que olhar para Jesus. Ele estava traçando então uma linha de mudança. Ele estava ali determinando um processo de rendição na vida daquele paralítico. Momentos decisivos são aqueles momentos em que eu entrego os pontos. Momentos decisivos são aqueles momentos em que eu olho para mim mesmo e eu digo: Pai, chega de sofrer, chega de não ver nada acontecendo na minha vida. E aí a pergunta que Jesus vira para mim e para você nesta manhã é: você quer ser curado? Você quer ser curado? Essa vida de tanque acabou. Essa vida de ficar esperando o agitar das águas acabou. Olhe para mim. O sim do paralítico abre espaço então para a graça de Deus se manifestar e conduzir ele para um futuro diferente. E aí é Jesus então dizendo para mim e para você: ei, deixe de olhar para as águas, deixe de olhar para as pessoas que não te ajudaram, deixe de olhar para aquelas situações que talvez você colocou tanta expectativa. Olha para mim. O poder está em mim. Você pode dizer amém por isso? Vire para a pessoa que está do seu lado e fala: o poder está nele. Fale mais uma vez, diga: o poder está nele. Hoje pode ser o seu e o meu momento decisivo. Hoje pode ser o dia de nós abandonarmos então as frustrações, as decepções que tivemos. Hoje pode ser o dia de nós liberarmos perdão e abandonar toda essa vida travada que estamos vivendo. Hoje é o dia de olharmos para Ele e acreditar: tem cura para mim nesta manhã. Há cura para mim nesta manhã. Você pode fechar os seus olhos e você pode dizer isso com muita fé: há cura para mim nesta manhã. Mas eu queria voltar em 2 versículos aqui para a gente encerrar. Verso 8, Jesus dá uma ordem para ele, que muitas vezes você pode se questionar: mas por quê? Por que a cura daquele paralítico dependia dele fazer aquilo que Jesus estava mandando ele fazer? E você vai entender que Jesus queria aqui, naquele momento, quebrar uma cultura, quebrar um padrão de pensamento que fosse libertador para aquele paralítico. Olha só o que diz o verso 8. Então Jesus lhe disse: levanta-se, pegue a sua maca e ande. Por que Jesus não disse apenas levante e ande? Você seria capaz de fazer essa reflexão? Porque para um paralítico, concorda comigo, que a manifestação da cura de Deus naquele momento era apenas Jesus dizer para ele: ei, levanta e anda. Por que Jesus insere ali uma ação de pegar a maca e andar? Porque Jesus queria quebrar na vida daquele paralítico e de todos aqueles que estavam ali observando ele, que a religião não salva ninguém, que a religião não é capaz de curar ninguém, que a religião não é capaz de libertar ninguém. Jesus manda ele pegar a maca porque era um dia de sábado, e para os judeus naquele momento pegar a maca ali
era um ato que quebrava toda a tradição dos judeus, porque era sábado. E se você for continuar lendo o texto, você vai ver que logo depois que ele sai andando, as pessoas deixam de olhar para o milagre que ele recebeu e olha para a quebra daquela tradição que ele cometeu. Ei, por que você está pegando a maca quando não pode pegar a maca no sábado? Quantas vezes nós olhamos para situações da nossa vida baseados nas tradições, naquilo que nós herdamos, e nós então vamos vivendo uma vida baseado nos preceitos das pessoas, naquilo que as pessoas julgam ser o correto para nós. Ei, além de liberar as pessoas de você tirar dívidas sobre a vida das pessoas, você também precisa se libertar das pessoas. Você também precisa se libertar do padrão de pensamento e de julgamento que essas pessoas terão a seu respeito. Você deve unicamente a sua vida ao Senhor dos Senhores.